Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. E hoje nós falaremos sobre as animações do PowerPoint. Vamos lá! Já estou aqui no PowerPoint e vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o layout da página para em branco e vou adicionar alguns objetos, algumas formas básicas aqui. Acredito que dois objetos iguais, duas elipses vão resolver. Para criar uma cópia eu vou segurar a tecla Ctrl e vou copiar para o outro lado. E vou colocar cores diferentes para os meus objetos, fica fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. Tá, vamos lá. Aqui em cima nós temos a guia Animações. A guia Animações vai ser usada justamente para eu adicionar movimento individual aos objetos. Quando eu seleciono um objeto, dentro da guia Animações, eu tenho aqui opções de animação. Se eu clicar nessa seta, que é o botão mais, eu tenho animações verdes, que são efeitos de entrada, animações amarelas, que são de ênfase, saídas, que são as vermelhas, e os caminhos de animação ou as trajetórias de animação, que são verdes e vermelhos. Tá. Cada um desses efeitos vai fazer uma movimentação ou uma animação diferente. Entrada é para o objeto aparecer, ênfase é para acontecer mais alguma coisa quando ele já está na tela, saída é para ele sair e caminhos de animação é para que eu possa criar um movimento para ele. Olha só, eu vou clicar no primeiro objeto e vou escolher, por exemplo, um efeito de animação verde aqui qualquer, vou colocar esse efeito surgir. Notem que ele está surgindo de baixo para cima e apareceu um número aqui, número 1. Eu posso, além de adicionar o efeito, fazer uma modificação nele. Eu tenho opções de efeito, eu posso clicar e aqui eu posso escolher. Nem todos têm essas mudanças, tá? Mas essa opção que eu escolhi, ela pode ser mudada de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Eu posso ir escolhendo e clicando e vendo como é que fica, tá bom? Ó, vou clicar nesse outro também, eu posso escolher, vou colocar até o mesmo efeito, só que eu vou fazer ele vir da esquerda. Opções de efeito da esquerda. Um veio da direita, outro da esquerda. Para entender como é que está funcionando, eu vou apertar a tecla F5 para visualizar na tela inteira. Não está automático. Eu vou precisar apertar alguma coisa. Eu vou apertar, por exemplo, a tecla Enter. E aí acontece o primeiro efeito. Apertei de novo, aconteceu o segundo. Vou sair pressionando a tecla ESC e vou fazer o seguinte. Quando eu clico no objeto, eu percebo que aqui do lado direito também eu tenho algumas opções de correção desse meu objeto. Primeiro deles, iniciar. O que é o iniciar? É como ele vai começar. Vou clicar nessa alça e vamos ver que temos a opção com o anterior e após o anterior. Com o anterior é para acontecer as coisas ao mesmo tempo e após o anterior é um de cada vez. Eu vou começar com após o anterior. Notem que o número que era 1 aqui no efeito agora é 0. Esse ainda continua 1, ou seja, ele não está automático. Eu vou clicar nele e vou mudar também o iniciar para após o anterior. Vou apertar a tecla F5 para a gente ver na tela cheia como é que ficou. Ó, os dois efeitos de entrada, um depois o outro. Vou voltar lá de novo, mas olha o seguinte, eu vou colocar aqui para a bolinha vermelha uma duração. O que é duração? Duração é o tempo da animação. O padrão dessa animação que eu coloquei é meio segundo. Eu vou aumentar, por exemplo, vou colocar uns 3 segundos aqui para o outro objeto, que eu também vou fazer isso. Vou colocar 3 segundos de animação. Eu posso visualizar também, pessoal, aqui do lado esquerdo, no botão visualizar, ele continua no tamanho real aqui da minha tela e movimenta para mim, né? Ativa os efeitos que eu adicionei. Na tela cheia, no F5, eu gosto mais de enxergar porque eu entendo melhor como é que está ficando a minha animação. Ó, como eu coloquei elas após o anterior, acontece uma, depois acontece a outra. Mas olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar nesse aqui e eu vou colocar ele com o anterior. Na verdade, o primeiro efeito não vai fazer muita diferença se ele é após ou se é com, já que ele é o primeiro, não tem ninguém antes dele. Mas só por via de regra, eu vou colocar ele com o anterior. Nesse outro também, eu vou mudar ele para com o anterior. Isso quer dizer que agora eles vão acontecer ao mesmo tempo. Vou apertar F5. Ó, os dois aconteceram ao mesmo tempo. Um não esperou o outro. Mas e se eu precisasse? Não, professor, eu queria que acontecesse esse, só que esse esperasse um pouquinho, por exemplo. Ou quando eu apertasse F5, eu queria que esse primeiro esperasse um pouco para começar. Então é para isso que existe o atraso. O atraso é o tempo que o meu objeto vai esperar para poder ativar o efeito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 segundos de atraso nesse primeiro objeto. Eu vou apertar F5 e noto o que está acontecendo. Entrou primeiro o azul.
Por quê? Mas por quê, professor? Esse aqui da esquerda, o vermelho, não era o primeiro? Sim, mas como eu coloquei um atraso no primeiro objeto e o outro está com o anterior, então está aparecendo primeiro o azul, já que eu não coloquei um atraso nele. Vou clicar no azul e vou colocar também o mesmo atraso de 2 segundos para a gente ver como é que ficou, como é que vai ficar, melhor dizendo, essa nossa animação. Vou apertar F5, ó, ele está esperando 2 segundos e só então começou as minhas animações. Mas e se eu precisasse, por exemplo, que depois que essas animações finalizassem, eu quisesse que acontecesse mais alguma? Olha só, se eu adiciono uma animação por aqui, ele apaga o que eu já tenho e coloca outra no lugar. Agora, se eu preciso adicionar mais um efeito sem que ele apague, eu clico nesse botão, adicionar animação. Notem que são os mesmos efeitos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, um efeito de ênfase. Vou colocar esse, aumentar, diminuir. Vou clicar nele e ele está aumentando aqui para mim. Eu poderia mudar tanto para aumentar quanto para diminuir. Vou deixar como está mesmo. Vou colocar o mesmo efeito, só que agora após o anterior. Por que após o anterior? Quando os dois finalizarem, só então vai acontecer esse efeito, certo? Aí, quando esse aumentar, eu quero que esse diminua, por exemplo. Eu vou clicar nele. Vou clicar em adicionar animação e vou marcar novamente o efeito de aumentar e diminuir. Só que esse aqui, nas opções de efeito, eu vou fazer ele diminuir, menor, por exemplo. Eu só quero que ele diminua depois que o da esquerda aumentar. Então eu vou colocar após o anterior. Eu vou apertar F5 e vamos ver como ficou essa nossa primeira ideia de animação. Ó, entrada, as duas entradas, depois essa ênfase e depois aquela ênfase. Olha que interessante. E esse é o processo básico de adição de animações aqui no PowerPoint. E se você me acompanhou até aqui, não se esquece aí de deixar aquele like para me ajudar, se inscreve no canal, ative as notificações. Todo dia a gente está gravando uma aula nova. Essa é apenas a ideia inicial, tá, pessoal? Nós vamos ainda construir algumas apresentações com vários conceitos de movimento e de animação. Continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.